Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula, a nossa nona aula aberta, né? Na semana passada nós fizemos a primeira de maio, né? A aula 8 foi a primeira de maio e a primeira desse ciclo, que eu pretendo que seja um pouco diferente, que seja enfim, que seja o prosseguimento do que a gente vinha fazendo, né? Falando do livro ilustrado e do corpo criador. Mas a partir de maio, né, a gente inicia um ciclo falando, dando ênfase ao corpo criador. E como esse corpo criador atua em outras linguagens artísticas para além do livro ilustrado, porque isso vai ampliar um pouco a nossa percepção a respeito dos processos de criação, tá? Essa aula 9 é também a continuação dos assuntos que a gente iniciou na aula 8, porque o vídeo estava ficando um pouco longo, e, enfim, nessa brincadeira, né, que eu venho fazendo de dar essas aulas abertas no YouTube e tal, eu tenho olhado para outras plataformas e vim descobrir que em outras plataformas a gente tem uma limitação de tempo, né, não só no Instagram, mas em outras, né? Então, se eu quiser compartilhar esse conteúdo em outros lugares, eu não posso me perder no tempo, eu não posso passar dos 60 minutos. E também para a gente não ficar aqui, transformar isso naquelas lives intermináveis, que às vezes tem um conteúdo bacana, super interessante, mas que a gente não consegue acompanhar, né? Enfim, mas eu fico muito feliz de estar aqui nesse nosso nono encontro, falando de... Vou procurar meu óculos já, deixa eu ver pertinho. Falando de materialidade, né? Como é que a gente transforma matéria em materialidade, e para isso eu estou trazendo aqui um pouco, estou dividindo com vocês um pouco da minha pesquisa do mestrado, que falava disso, falava desse fazer, falava do pensar das mãos, do pensar do gesto, de como trabalhar a matéria de modo a dar-lhe, a conferir-lhe materialidade, e a gente entrou nisso um pouquinho. Eu lembro que a gente parou numa fala do Deleuze e do Guattari sobre caos e cérebro, né? É, e, enfim, a gente fez uma relação aqui com a fala da Mary Shelley a respeito da criação, que ela acredita, que ela vê a criação como organização de um caos de materiais, de possibilidades, e que a gente vai organizando esse caos e fazendo escolhas, né? De modo a conseguir organizar esse caos de possibilidades, para potencializar aquilo que a gente quer contar, que a gente quer fazer, né? Como a gente aqui também já sabe que ilustração é narrativa, que ilustrar é contar uma história por meio de imagens, aquilo que a Mary Shelley fala para a escrita, né, para o processo de escrita dela, nos serve também para pensar a nossa escrita imagética, né? E pensar também em outras possibilidades, em outras linguagens, que, em se tratando de visualidades, todas são narrativas, né? E nas próximas semanas, à medida em que a gente for avançando nesse assunto, a gente vai poder ir destrinchando essa questão. E aí, nós tínhamos parado na fala do Deleuze e do Guattari, e eu queria só trazer aqui só para a gente rememorar. Enfim, a gente não vai ficar muito tempo rememorando, porque a gente precisa seguir adiante, né? Mas tem essa fala do Otávio Paz, Tá no Arco e a Lira, que é um livro que eu recomendo muitíssimo, porque é extremamente poético, é uma delícia de ler o Otávio Paz, em que ele fala da necessidade que o homem tem de transformar a matéria, seja esse homem um escritor, ou um pintor, um artesão, né? Seja qual for a atividade que a gente desenvolva, né? A gente precisa transformar a matéria-prima, né? A história do homem se dá nessa relação da transformação da nossa matéria-prima, e nessa matéria-prima entendamos também que a gente transforma o nosso contexto, né? Nós somos essa relação com o nosso tempo e com o nosso espaço.
E eu acho muito bonita essa fala do Otávio Paz, que eu vou aumentar aqui, que diz: sejam quais forem suas atividades, sua atividade e profissão, artista ou artesão, o homem transforma a matéria-prima, cores, pedras, metais, palavras. A operação transformadora consiste no seguinte: os materiais deixam o mundo cego da natureza para ingressar no mundo das obras, ou seja, no das significações. O que ocorre então com a matéria-pedra, empregada pelo homem para esculpir uma estátua e construir uma escada? E o que ele está falando aqui é exatamente aquilo, o assunto que nos interessa, que é a criação, a formação da materialidade, né? A pedra não é só a pedra na medida em que a gente coloca a nossa mão nela. Ela vai ganhar historicidade, ela vai ganhar sentidos, né, que vão fazer com que ela não seja mais somente uma pedra, né? Ela vai ser a pedra e a história que a gente confere a ela. E eu acho muito bonito. E, enfim, a gente chegou aqui, né? A gente estava aqui na, nessa fala, na fala anterior, na verdade, né? Em que eles comentam do quanto a gente também necessita a gente precisa se proteger desse caos, né? Então é quando a gente começa a ordenar, quando a gente começa a dar sentido às coisas. E aí, dando prosseguimento, e esquentando um pouquinho o nosso assunto, a gente chega numa outra fala desses dois caras que eu adoro, né? Essas citações estão no livro O que é Filosofia, né? Dos dois, eu acho que é o último ou penúltimo artigo, não me lembro bem, mas me lembro muito da carinha dele desses dois artigos no livro. E eles dizem que se a arte conserva, não é a maneira da indústria, que acrescenta uma substância para fazer durar a coisa. A coisa tornou-se desde o início independente de seu modelo. E ela não é dependente do espectador ou do auditor atuais, que se limitam a experimentá-la num segundo momento se tem força suficiente. Ela, a arte, ela é independente do criador. Ela é pela autoposição do criado, se conserva em si. O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, um composto de perceptos e de afetos. Então, quando semana passada nós conversamos sobre o romance Frankenstein, né, que 200 e poucos anos depois ainda nos afeta, ainda nos assombra, mesmo após releituras, né? Eu venho relendo essa obra nos últimos 29 anos, para ser bem precisa, né? A primeira vez que eu li foi em 1995. E não é o objeto, o livro, que está nas minhas mãos, até porque eu já li várias edições, diferentes edições, eu coleciono diferentes edições do romance. Mas é o romance em si, não é o objeto, o livro. É o romance. E é o romance não só na maneira como eu hoje, aos 43, o vejo, mas é também aquele bloco de sensações que caiu sobre mim lá da primeira vez, lá da vez inaugural. Então, a obra de arte, ela continuando nessa coisa do livro, né? O livro é o objeto perecível, o objeto vai passar, né? O objeto vai durar 50, 100 anos, talvez, né? Se for um bom papel, enfim, se o papel não se desfizer, né? Mas o livro dura para além disso. E dura para além da tela, e dura para além da pincelada, porque dura na medida em que nos afeta, na medida em que nos chega, e nunca mais a gente esquece aquela experiência com aquela obra de arte, com aquela música, ou com aquela escultura, né? E isso está na maneira como
como o criador se relacionou com aquilo que ele tinha à sua volta na hora de construí-la, né? Na hora de ordenar o seu caos. E o que isso tem a ver, Anne, com o que a gente vinha tratando até então, né? Que era sobre livro ilustrado. Porque a gente precisa compreender a criação de livro ilustrado, né? E nesse momento a gente pode pensar nos livros cujo autor é o escritor e o ilustrador, né? A gente pode pensar nos grandes clássicos, né? Eu já conversei com alguns alunos, eu até pretendo trazer essa aula para cá, mas eu já falei de um grande clássico que é considerada o melhor livro ilustrado da história, né? Que é Onde Vivem os Monstros, né? São obras que são feitas para o ser humano, são obras que são feitas não para uma criança, numa ideia que o mercado editorial criou sobre criança, ou que a sociedade da época cria, né, sobre a criança. Não o ideal canônico, mas um pensar crítico sobre essa infância, ou sobre essa sociedade. Eu acho que é isso que faz o Sendak ter criado uma obra imortal, como Onde Vivem os Monstros, porque foi quando ele criou uma obra do espírito, né? Eu conversei já com vocês na aula passada sobre isso, né? É uma definição do Valéry, que são aquelas obras que a gente cria em detrimento do cânone, a gente cria usando tudo que a gente tem dentro da gente, consciente ou inconscientemente, e que a gente não está nem aí. Assim, a gente sequer se dá conta, ou se dá conta, mas rompe com isso, né? Não é nem como uma postura desafiadora, mas acaba sendo. Mas a gente rompe com o cânone da época. É isso que torna o Frankenstein um romance clássico, né? Ele ganha imortalidade muito cedo, né? O Frankenstein não é uma obra que virou após a morte de sua autora. Ele logo vira um sucesso popular e tudo. Falei sobre isso com vocês na aula passada. E o livro do Sendak também, apesar da gente viver um momento de pós-guerra, era anos 60, a gente vivia ainda muitos reflexos do fim da Grande Guerra, e existia todo um ideal de um mundo em paz, de coisas muito ajustadinhas, né? Existia um mercado que nos colocava nisso, né? Que colocava, enfim, tinha dinheiro sobrando, né? Sobretudo se a gente pensar nos Estados Unidos, tinha dinheiro, tinha a necessidade da construção de uma sociedade ajustada e consumidora. Então, houve um boom tecnológico e as cozinhas pululavam de eletrodomésticos novos, e aí criou-se a ideia da perfeita dona de casa, com aquelas saias imensas, né, do Christian Dior, umas saias amplas, um mundo fofo e delicado, que jamais a gente repetiria as atrocidades né, vistas durante a Grande Guerra, e as crianças estavam ali naquele modelo, se encaixaram nisso como crianças perfeitas e sem crise existencial alguma. E o Sendak vem em 1963 e fala, isso não existe. Isso é impossível, isso não existe, jamais existirá. As crianças têm os seus sentimentos da luz, digamos, e das sombras. A gente é isso, a gente é essa dualidade o tempo todo, e tanto é que Onde Vivem os Monstros é um clamor na época, porque é muito mal falado, assim como Frankenstein é muito mal falado na época, pela crítica, mas vira um sucesso de público, porque quando pela primeira vez naquele momento ali, né, no século XX, as crianças tinham voz num livro. Pela primeira vez, há questões, tá? Porque Lobato estava fazendo isso aqui no Brasil. Mas como a gente está falando dos Estados Unidos e não do Brasil, enfim, vamos ficar um pouquinho com essa frase por enquanto, mas ela não é de todo certa, não.
Mas, enfim, o Senda que vem fala que não, pô, criança tem voz, criança tem inveja, criança faz malcriação com a mãe bota de castigo porque tá com raiva da criança, assim. A vida não é esse ajustamento todo, não. Então, onde vivem os monstros? Ele tá ali, olhando pra mim. Eu vou levantar e vou pegar. Peraí. O livro tá ali, assim, pra mim, assim, vem, me pega, me pega. Bom, o que é isso que tem aqui dentro? Ah, tá. É uma carta. E aí, enfim, esse é o livro, né? No original ele se chama Onde Vivem as Coisas Selvagens. Enfim, o livro é um sucesso de público, as crianças gostam, alguns adultos gostam bastante também, né? Mas a crítica cai de pau, assim, ele é muito reconhecido hoje, mas ele foi um livro muito polêmico na época. Eu acho que o Deleuze e o Guattari falam um pouco disso, assim, de como, quando ele fala desse bloco de sensações que cai em cima da gente, né, tem um pouco isso. Não é esse objeto aqui que está, inclusive, se desfazendo, a lombada dele está toda estragada. O que importa é a alma, é a essência que está aqui e que vai passar gerações e gerações, né, vão passar gerações e gerações, e os perceptos e os afectos, para usar duas expressões deles dois, permanecem, porque é esse que a obra propicia que importa, e não o seu suporte, né? Bom, e aí seguindo aqui, tentando seguir um pouco ordenadamente, para ver se a gente... A minha ideia é terminar esse assunto de matéria e materialidade hoje, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu voltar aqui. E aí, o que nos interessa exatamente, né, e é para a gente entrar quer dizer, entrar não, voltar a se aprofundar nisso, a partir da minha pesquisa, tá, para depois a gente conseguir ampliar isso para outras coisas, a Fay Gostrover, que foi uma arte educadora, uma gravurista, uma artista visual muito importante para nós aqui no Brasil, ela fala no livro dela, Criatividade e Processos de Criação, que é um livro que eu recomendo muito também, que a materialidade seria, portanto, a matéria com suas qualificações e seus compromissos culturais. É ela, matéria cultural, que propõe os confins do possível para cada indivíduo. E o que fica para nós disso? Bom, quando ela fala da matéria e das suas qualificações, é aquilo que a gente atribui de sentidos e significados para determinada matéria. Por exemplo, eu trabalhei o papel, eu tirei a criatura daqui de trás, né? Pois é, tirei a criatura, ela não está aqui hoje conosco. Mas é quando eu pego o papel e eu trabalhei... eu trabalho com papel há muitos e muitos anos, e trabalhei com determinado tipo de papel para construir para construir primeiro aquelas obras que eu já mostrei na aula passada, né, e para construir a criatura em seguida, que eu não lembro se eu mostrei na aula passada, não lembro. Bom, então a matéria é isso, a matéria é o papel, é o papel 40 quilos, é o papel pardo, né, que o papel pardo é um papel craft, é um papel, usando a terminologia adequada, é o papel offset, tá? Mas, enfim, como eu lido com professores e tal, e quando a gente vai na papelaria, a gente não pede papel offset, tá? A gente pede papel 40 quilos, pede cartolina, pede papel pardo, alguns pedem papel craft, tá? Mas foi com esse papel que eu trabalhei e essa era a matéria, né? E fui colocando sobre essa matéria, fui atribuindo significados, significações, sentidos a essa matéria, na medida em que as minhas mãos trabalharam sobre ela, né? Trabalharam sobre ela a partir de determinada técnica que eu escolhi, que eu elenquei como importante, tá? E para cada pessoa, essa pesquisa, esse meu trabalho nasce de uma disciplina chamada Design, Matéria e Produto. Deixa eu
nasce de uma disciplina chamada Design, Matéria e Produto, e todos os alunos tinham que trabalhar com papel naquela disciplina, porque era a matéria que a gente estava explorando. E cada aluno, a partir do seu, como ela chama aqui, né? A partir do seu arcabouço cultural, a partir do seu próprio contexto, trabalhou o papel de diferentes maneiras, né? E isso é o bonito, assim, cada um vai se relacionar com a matéria de um jeito diferente, cada um vai imprimir sentidos através das mãos na matéria de um jeito muito, muito particular, mesmo que use o mesmo papel, a mesma tinta e os mesmos instrumentos. Porque isso tem a ver com a expressão aqui, ó, confins do possível. Esses confins do possível, né, é ela, matéria cultural, que propõe os confins do possível para cada indivíduo. Isso tem a ver com o universo particular de cada um. E isso é que é o grande lance, que é tão bonito, né, quando a gente pensa na criação e nos processos de criação. Somos indivíduos. Por mais que estejamos dentro de um mesmo contexto, dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo grupo, cada um se relaciona com esse contexto, cada um significa e ressignifica esse contexto de maneira própria e individual. E isso é o bonito da arte. A gente sai de uma pasteurização, né, de uma massificação para o indivíduo, para a individualidade. Então, sim, o contexto importa, mas esse contexto importa, esse contexto é essencial. Mas dentro desse contexto essencial, a individualidade também existe. E aí aqui são dois livros que eu trabalhei à época, tá? Para pesquisar sobre a Mary Shelley, para conseguir tentar, de alguma maneira, porque mesmo em uma biografia, o que nos chega sobre o biografado são recortes, né? A gente nunca terá a integralidade daquele momento narrado numa biografia, simplesmente porque aquele momento passou, já não é mais um momento vivido, é um momento contado. E contado também a partir de determinados recortes, parâmetros, né? Aquilo que o biógrafo escolheu, elencou, né? Como cheios, como significativos para estarem ali. Mas tem essas duas biografias. Esse da esquerda, que tem o monstro verde, que eu tenho muitas questões com isso, porque eu acho que isso fala de outro Frankenstein, tá? Não é o romance. Mas, enfim, não fui eu que fiz a capa do livro. É da Cat Bernheim, que é uma britânica. E esse livro, a edição desse livro é portuguesa, é da editora Antígona, lá de Portugal. Mas esse outro é daqui, da Dark Side, que é inclusive a biografia da mãe da Mary Shelley, que é a Mary Wollstonecraft, uma das precursoras do feminismo, talvez a grande precursora do feminismo ocidental, tá? Reivindicações dos direitos da mulher. Esse livro é incrível, ela escreve isso ainda em 1700 e tanto, num momento de muito diálogo, de muitas provocações com os franceses, né? Era pós-Revolução Francesa, e a Mary Wollstonecraft tinha uma coisa, beleza, tá bom, os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, ok, super, legal, a beça, tô de acordo. Mas e a mulher nisso tudo, né? Qual o papel dela? E esse livro é uma provocação mesmo nesse sentido. Qual é o papel da mulher, né? Qual é o acesso que essa mulher terá à educação formal, ao mercado de trabalho, enfim, que liberdade ela efetivamente terá com relação ao próprio corpo, né? Então, a Mary Shelley é filha desta mulher incrível, né? E esse livro que eu mostrei para vocês aqui, né, com Mulheres Extraordinárias, é uma biografia bem interessante, eu estou até com ele aqui, porque ele faz
ele vai mesclando um capítulo para cada uma. Então, ele conta um capítulo da vida da Wollstonecraft e um capítulo da Shelley. E desde pequenas. Então, a gente também vai tendo acesso à construção, ao processo caótico, né, de urbanização da Inglaterra, né, no alvorecer de uma sociedade industrial. A Wollstonecraft, a partir das impressões dela, a gente vai vendo o surgimento das populações de rua, o surgimento dos manicômios, enfim, o surgimento dos excedentes, né, dos excedentes do capital, desde os primeiros excedentes, a destruição das áreas verdes, né, o processo de urbanização de Manchester, por exemplo, que foi muito brutal, é um dos exemplos de muita brutalidade com o planeta, né, com a paisagem. A partir da fala dela, nem era o foco, é óbvio que ela não falava, ai meu Deus, estão destruindo o meio ambiente, precisamos ser qual é a palavra de hoje em dia? Sustentáveis, não era isso. Mas ela já vinha falando, assim, ela relata os incômodos dela com as pessoas loucas, né? Enfim, ela mostra ali a destruição do tecido social de um jeito muito interessante. E a Shelley também, porque enfim, elas crescem nesse contexto, né? E a Mary Shelley morava com o pai e a madrasta numa rua paralela aonde se faziam as execuções, né, de presos. E ela cresceu ouvindo o barulho das pessoas aplaudindo, ouvindo e vendo, né, porque eventualmente ela passava por ali e via, né, o resultado das execuções. Então tem isso, eu recomendo muito esse livro. E fala, evidentemente, de tudo, até o falecimento, né, de cada uma das duas. A Wollstonecraft, inclusive, morre no parto. Morre 10 dias depois do parto da Mary Shelley. Porque, na época, era... Divagações, né, gente? Nossa. Mas, enfim, na época, era muito... As mulheres pariam em casa e os médicos, quando iam cuidar, quando alguma coisa dava errado, tá, os médicos iam. E não era hábito dos médicos lavar as mãos. Então, ela morre de uma infecção causada por isso, né? O médico passa uma infecção para Wollstonecraft por causa da falta de higienização das mãos, e ela desenvolve uma doença no útero, e em 10 dias ela tem um processo aí de infecção, e a Mary Shelley fica órfã, né? E passa a ser cuidada pelo pai, que também foi um importante filósofo da época, né, considerado um radical lá seria um radical de esquerda, né, mas eu não vou entrar na vida do cara não, tá? Vamos voltar para o nosso assunto. Mas é contexto, né? Tudo isso é contexto. E vamos lá. Eu vou passar aqui. E aí, vejam, eu vou mostrando aqui, às vezes mais rapidamente, mas a gente entra agora exatamente no processo de feitura das obras, né? Da obra da primeira fase, da obra da segunda fase. E reparem que nessa imagem tem 2 fragmentos de papel rasgado. E eu fui trabalhando com esses papéis rasgados e com diferentes cores. Eu contei para vocês na semana passada, né? Inclusive, quem caiu aqui na aula 9 de paraquedas, eu recomendo muito a aula 8 primeiro, tá? Até no título da aula 8 está parte 1, porque é a parte 1 dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Essa já é a continuação. E daí, para a gente não perder tempo indo muito lá atrás, para depois voltar, pode parecer aqui um pouco caótico o nosso assunto, né? Então, quem veio para cá primeiro, eu recomendo assistir a 8, para depois assistir a 9, certo? Que aí dá uma leve ordenada no raciocínio. E aí, reparem que aqui, se daquela vez eu mostrei as... Deixa eu voltar lá. Aqui são todos fragmentos de papel, né? A minha setinha não aparece para vocês,
mas vocês veem que enfeitando, né, ilustrando cada... não vou nem chamar isso de ilustração, mas é sinalizando, né, do que a gente está tratando aqui. Eu fui colocando fragmentos de papel nos slides. Aqui, ó, são todos papéis rasgados, pequenas composições de papel rasgado. Eu fui trabalhando no desenvolvimento das obras, né? Desde aqui, desde os primeiros rasgos, em branco, em preto, experimentando esse papel offset preto, que não é tingido, né? Então, quando a gente rasga, o meinho dele é branco, né? Porque ele é pintado em sua superfície. Se ele fosse tingido, a massa dele seria preta. Será que isso é interessante? Isso pode ser interessante ou não, né? Esse papel branco, né? Esse aqui, que já é um outro momento desse rasgo, qual é a diferença de um rasgo para outro, né? As velocidades que eu poderia imprimir nesse rasgo, enfim, eu vinha nesse momento, né? Nesse diálogo, e aí eram três peças, né? E essa aqui é nesse tom rosado, de uma carne viva, tá? Eu não estou lidando aqui com o tom rosado da pele, não, porque aqui eu não lido com a superfície, aqui eu lido com as entranhas, com dentro de nós. Então eu vou seguir aqui e chamo esse capítulo 2 da minha dissertação, que tem 3 capítulos e um interregno, de conceber, gestar e parir, porque a Mary Shelley teve um histórico de quando ela casa com o Percy Shelley e tudo, ela tem um histórico muito complexo de gestações perdidas, de abortos e de filhos que morrem. Ela pare muitos filhos e apenas um chega à vida adulta. E ela tem um histórico de abortos e o Frankenstein tem essa coisa dos corpos. E o grande pano de fundo da minha pesquisa, aquilo que me importa, inclusive como ilustradora, como autora de livro ilustrado hoje em dia, é essa ideia dos corpos, da inadequação dos corpos e dos corpos excedentes nisso que a gente vive, né, desde a Revolução Industrial. É isso que me importa. Tá? É pensar cada vez mais o capitalismo como uma máquina de destruir os corpos, os nossos corpos, as nossas existências físicas, espirituais, existenciais. No Frankenstein, evidente, tem isso, né? Porque o Victor utiliza de corpos excedentes em valas, né, que ele rouba das valas, que ele rouba dos cemitérios, para construir a criatura. Então, eu trabalho com essa ideia não da pele, porque eu não quero a superfície, eu quero a carne que tem dentro. E essa carne, quando ela é recém-aberta, e à medida em que ela vai se relacionando com o ar, o ambiente, ela vai mudando de cor, ela vai mudando a coloração do rosa para o amarelado. Então, eu fiz toda uma viagem em cima disso, até chegar ao preto, que é quando o sangue oxida totalmente e ele adquire um tom de preto, de carne putrefacta, né, de carne que o sangue já morreu ali, a vida já foi dali, daquele pedaço, né, de matéria. Então, é por isso que eu trabalho aqui começo a trabalhar com esse tom rosado. E com essa ideia de conceber a obra, o gestar uma obra, o parir uma obra. Esses são meus instrumentos de trabalho, tá? Essenciais, primordiais, que são exatamente esse prato branco de porcelana, que eu vou mostrar já já. Esse diário, isso aqui é um diário preto, tá? Foi a primeira caderneta, o primeiro diário de criação, e o rolo de espuma. Tudo nasce daí. E nas minhas aulas práticas de criação de imagem, né, nesse curso mesmo,
que já está do meio para o fim, né? A turma já está caminhando do meio para o fim. É em cima disso, é isso que eu exploro especificamente, né? Esse prato aqui, eu recomendo que toda pessoa que trabalha com tinta tenha um prato desse, uma superfície dessa, preferencialmente branca, tá? Parece uma bobagem, mas quando a gente vai trabalhar com cor, a superfície suporte tem que ser neutra, mais neutra possível, porque quando a gente joga uma tinta, a gente precisa olhar só a tinta. E parece bobagem, né? Parece, ai, Anne, precioso, mas não é. Qualquer desenho que tivesse aqui, qualquer coisinha que tivesse aqui, já alteraria a cor que eu tô desenvolvendo em cima desse prato, tá? Esse aqui já é meu prato velhinho, eu adoro ele. Esse rolo, um desses rolos de espuma, também, vocês podem ver que ele já é... Mas eu uso primordialmente esse, tá? De espuma. Porque ele é isso, é a mão na matéria para ver o que melhor funciona. Então, ele é muito bacana para a gente trabalhar com a tinta PVA. Tá? E eu tenho esse rolo de borracha, né? Quem me acompanha também conhece ele, porque eu trabalho com monotipia. Então, esse aqui, para monotipia, os dois, tá? Mas esse aqui faz coisas diferentes, com tintas diferentes. Esse aqui, e a gente descobre isso na relação, tá? Pode ser que outra pessoa diga, nossa, eu adoro. Nossa, fui experimentar e para mim, para o que eu quero, super funciona. É isso, é a mão na matéria que vai fazer a gente escolher os nossos caminhos. Eu uso esse aqui quando eu estou trabalhando com tinta de serigrafia, com tintas que tem... com tinta óleo, que é o que eu tenho usado mais. Eu aboli a tinta de serigrafia, as outras tintas, eu uso hoje tinta óleo. Tá? E por que eu uso tinta óleo? Por que eu uso tinta PVA? Porque eu não posso ser escrava do mercado, eu não posso correr o risco de não ter o material para trabalhar. Então, eu hoje trabalho com materiais que não custem meu rim, tá? Já trabalhei muito, eu já falei disso aqui, já tive um apego absoluto aos papéis de algodão, de fibra longa, que na Itália custam 1,20 €, 2 €, né? Um estudante italiano, alemão, francês, ele vai comprar esse papel com muita tranquilidade. Nós aqui no Brasil vamos pagar o preço do euro, mais as taxas todas. Bem que papel não tem taxa. Mas, enfim, a gente vai pagar o preço do euro. Então, se torna caro, sobretudo se a gente vai usar em quantidade, que é o meu caso, foi o meu caso para essa obra, e eu não posso correr o risco de, no meio do trabalho, o papel acabar. E não ter, porque vai demorar para chegar, enfim, vem de fora. Então, isso também faz parte do trabalho do criador, tá? O criador não é aquele que cria do nada, esperando que as coisas caiam do céu, né? Que os materiais não são maná celeste, eles são comprados. A gente vive num mundo real, tá? Apesar de gostarmos muito da fantasia, e o artista é o cara que também lida com isso. É o cara que lida com saber criar estoque, é o cara que lida com saber manejar esse estoque, tá? Tem esse aspecto da gestão da vida, ok? Então, do meio para o fim desse trabalho, antes do meio, na verdade, né? A gente teve que lidar com a pandemia. Eu, trancada dentro de casa, eu tinha que manejar o meu pouco estoque e a ausência a possível ausência desse material nas lojas. Então, claro que isso colou, isso fez parte da minha criação. Né? Em determinado momento não tinha papel 40 quilos na papelaria. É o mundo se acabando isso, literalmente. Né? Quem é professor sabe que papel 40 tem, em todo canto, em todo lugar, não acaba. Acabou. E aí foi quando eu migrei para o papel pardo e tive que criar uma série de coisas sobre esse papel pardo para justificar ele na obra, porque ele não era branco, e eu vinha trabalhando com branco, e enfim, vejam como existe todo um pensar prático na criação do artista, tá?
permeando o tempo todo a nossa criação, certo? Então vamos lá. São esse, e aí o meu primeiro diário de criação, há quem chame de sketchbook, eu chamo de diário, tá? É diário de criação. Porque de fato conta, quando eu abro esse aqui é o primeiro, o primeiro de 3. Quando eu abro esse diário, é claro que eu não tenho mais, eu só acesso fragmentos da minha própria obra por meio dele, né? E eu vou tendo insights que eu não tive à época. Eu vou ler, porque hoje eu já leio a minha obra não só como pesquisadora, mas com o olhar do distanciamento, e ele muda. A nossa percepção, evidentemente muda, ela não é estática. Então, esse foi o primeiro. Não gosto, eu não sou aquela pessoa que vai dar ares de, de mistério excessivo a uma obra de arte, a criação de uma obra de arte. Esse mistério já existe por si, tá? Eu sou aquela que vai falar de questões muito materiais, tá, gente? Eu acredito essa materialidade permeia todas as relações, de muitas maneiras. Materialidade é uma palavra, porra, importante demais, tá? Em seus muitos aspectos. Esse diário aqui é um caderninho da marca Kit, eu acho que não dá para ler, mas da marca Kit, que eu comprei numa papelaria no centro do Rio de Janeiro. Ele é pautado e ele é super barato, tá? Por que eu gosto de falar isso? Porque as pessoas acham que se elas não tiverem aquele caderno que custa R$ 285, feito de encadernação artesanal, num papel não sei o quê, se ele não tiver sido feito pelas mãos das fadas que vivem no alto de uma montanha na Dinamarca, não vai servir. E aí acaba que esse camarada, esse artista que precisa disso aqui para melhor concretizar a sua obra, para melhor compreender a sua obra, ele nunca tem um raio de um caderno, ele nunca tem um raio de um diário, porque ele acha que é caro, porque ele acha que é inacessível, ou porque se não for aquele super especial feito pelas fadas, não vai servir. E isso aqui, gente, pode ser. A pandemia ensinou isso a muita gente, mas eu acho que a gente está esquecendo. Isso aqui pode ser um monte de papelzinho, papel ofício que a gente dobra no meio e grampeia ou dá uma costuradinha e usa, por favor. Tá? O importante é a gente ter um espaço para que a gente anote os insights, para que a gente anote os não insights, porque os insights também não vêm assim, para que a gente vá pautando a nossa pesquisa. Reparem que eu começo esse caderno escrevendo muito, muito, embora eu faça imagem, mas a minha imagem nasce de um processo exaustivo de escrita, tá? Nasce da busca de referências. Então, eu busco, por exemplo, em Otto Dix, que é o grande artista, para mim, é o artista visual que, em diferentes momentos, dialoga muito comigo, assim como a Mary Shelley na literatura. O Otto Dix é o cara que lê minha alma, tá? Inclusive, quando ele volta, eu acho que eu já falei isso 300 vezes, mas vou falar de novo, porque eu já não lembro mais onde eu falei nas aulas. Quando ele volta, ele é alemão. O Otto Dix foi um artista visual alemão do início do século XX. E quando começam as vanguardas, né, o manifesto futurista que vem ali pedir tem uma ideia de progresso, uma ideia de ruptura com o passado, e que aquilo, de alguma maneira, acaba dialogando um pouco com o surgimento do fascismo e tudo. Enfim, dessa apropriação, né, louca de conceitos, esvaziamentos de conceitos e tudo. O Otto Dix faz parte de uma corrente que super deu força à explosão da Primeira Guerra. Eles achavam que sim, tinha que ter uma guerra que colocasse abaixo tudo que até então existia. Já vimos isso recentemente, vimos o que deu, né?
E ele vai para a guerra, ele resolve servir, né? Ele resolve virar combatente de guerra nesse espírito, porque ele achava que, enfim, que ele não ia ganhar nada com aquele mundo. A burguesia era uma coisa horrorosa que só sugava, a Belle Époque era um inferno e eles estavam, as reivindicações eram justíssimas. O mundo era insuportável para quem não tinha, para quem não fazia parte de um determinado contexto econômico, né? Mas enfim, e aí ele vai para o front e ele descobre que, olha, o buraco é mais embaixo e tudo, né? Talvez até um dia eu faça uma aula especial sobre o Orthodix. Mas quando ele volta com problemas de saúde, como todos os que conseguiram voltar vivos, né? Alguns voltam sem visão, outros voltam com mutilações físicas. E o Autodix migra, ele sai do guache e da acrílica e tudo, e ele vai para a colagem, ele vai para as monotipias, ele vai para as linogravuras, e ele fala, né? Porque quando a gente vai criar gravuras com determinadas técnicas, a gente usa ácido sobre o metal, porque é esse ácido que vai criar os desenhos, né? Explicando bem grosseiramente, é o ácido sobre o metal que vai criando os desenhos, né? E aí a gente passa a tinta e aí esse ácido que criou sulcos no metal e tudo é o que vai fazer a gravura. É como a xilogravura, mas a xilogravura é na madeira e o ácido no metal é outro tipo de gravura, tá? Para a gente não ficar muito tempo aqui. Ele fala que o ácido cria um labirinto de trincheiras sobre o metal que materializa os corpos fragmentados dos ex-combatentes. Então, todos os corpos despedaçados que ele viu ali na Primeira Guerra, ele não ia mais conseguir retratar nem com guache, nem com nanquim, nem com acrílica. Acrílica não, porque ele não usava acrílica, ninguém usava acrílica na época, penso eu, que a acrílica é feita de polímero. Mas, enfim, guache, óleo, toda a técnica linear que ele utilizava, quando ele volta da Primeira Guerra com todos os horrores na memória, aquilo já não servia mais. Então, ele precisa de uma técnica que vá dialogar com o estado no qual ele se encontrava. E aí é a gravura sobre o metal, né, o ácido sobre o metal, é a colagem, né? Quando Picasso começa a desenvolver a colagem, gente, quando Picasso vira um importante cubista, não é porque ele não sabia desenhar, e aí desenhava aquelas coisas todas desconjuntadinhas. Picasso é um exímio desenhista, tem uma formação clássica irrepreensível, mas ele falava que a colagem era traduzia os momentos de inquietude nos quais a sociedade estava mergulhando, né? A intranquilidade que ele sentia naquele momento, que era início do século XX, né, que a coisa já estava... Tanto é que a guerra começa pouquíssimo tempo depois. Picasso fala da colagem, essa coisa louca da colagem de colocar tudo no mesmo plano, tudo meio recortado, tudo meio grudado, meio superposto e tudo. Ele dizia que isso era a cara daquele momento que eles estavam vivendo. E aí Benjamin fala disso também, né? Enfim, vejam que as correntes artísticas, o nosso fazer artístico dialoga sempre com a nossa época. Não é nada, não surge do nada, né? Tá tudo sempre muito, muito entrelaçado. A gente traduz sobre o papel, no caso do ilustrador, ou sobre o livro, né, no livro e tudo mais, o nosso diálogo com o tempo que a gente está vivendo, ok? E aí vamos lá, vamos ver aqui. E aqui, gente, um pouco das imagens, né, eu, eu fui criando. Reparem aqui no canto esquerdo, né, abaixo do diário tem umas bolinhas cor-de-rosa, né? E do lado tem uma espécie de... Eu vou chamar de mar, né? Que foi a leitura que eu fiz, né? É isso aqui, exatamente. Ó, deixa eu mostrar.
Isso aqui são exames, são recortes de exames médicos meus, certo? Então ali tem, do lado tem uma ultrassonografia, né, que eu recortei, porque tem sempre esse diálogo, né, são ultrassonografias minhas, são exames que eu fiz para analisar o meu útero, tá? E tem esse jogo com essa vida reprodutiva delicadíssima que a Mary Shelley teve. E aí eu vou brincando com essa coisa da carne, né? Eu coloco, né, o negro, por exemplo, a cor preta que eu vou usar depois, não só porque está ali na ultrassonografia, mas porque em determinada cultura, né? Aliás, em determinadas culturas, penso eu, mas eu parti de um espaço específico. O negro é a cor da lama, da fertilidade, da substância básica na qual semeamos nossas ideias. No entanto, o negro é também a cor da morte, do escurecimento da luz. Ele é a cor associada àquele mundo, entre os mundos, no qual as coisas estão ali para nascer ou para morrer, né? Para se transmutar. Né? O negro pode ser considerado a cor da descida, e o negro é uma promessa de que logo você irá saber algo que antes não sabia. Então, o vermelho tem a coisa do simbolizar a retenção do sangue no útero, o, o parto, enfim, eu fui buscando esses simbolismos do vermelho, que pode se transformar nessa coisa rosada, o vermelho em seus muitos estágios, né? As mulheres sabem disso muito bem, né? Nos muitos estágios da menstruação, do início ao fim da menstruação, o vermelho tem diversos tons. Então eu fui trabalhando com essa ideia entre o rosado e o vermelho total, até escurecer e chegar no preto. Inclusive o preto que eu uso não é um preto da loja, é o que eu chamo de preto gráfico, tá? Eu vou chegar nisso. Aqui do lado tem algumas imagens, né? Lá na outra aula vocês viram que esse vestido é um vestido de papel, construído num manequim de modelagem. Mas o primeiro protótipo dele eu fiz aqui, né? Tem um croquis ao lado, mas eu precisava, antes de construí-lo grandão, eu senti a necessidade de construí-lo pequeno, né? Então eu usei uma boneca, que no caso é uma Barbie, né? Aqui para construir esse vestido pequenininho. As 3 primeiras imagens, né, as 3 primeiras texturas que eu criei, do branco, da pele rosada que vai esverdeando, que vai escurecendo, porque ela vai, em contato com o ambiente, ela vai apodrecendo até chegar nesse preto aqui, tá? Então, tem essa transformação, desde a concepção ali das anotações nos diários, a busca por referências, até ela ir se concretizando em obra, como obra, tá? E aí aqui é uma fotografia da obra, né, na primeira fase, né, da pesquisa, porque foi na exposição O Sentido da Forma, o design como ato poético, com a curadoria da minha queridíssima professora Irene Peixoto. E aí, gente, toda essa criação, tudo isso que vocês viram aqui em forma de fragmento também, né? Porque imagina, eu tô condensando em menos de 1 hora coisas que eu levei meses, anos, né? O meu mestrado, por conta, teve um gap, né, da pandemia, que não contou, um tempo que não contou, né? O meu mestrado teve 3 anos de duração, né? 3 anos e um pouquinho, não 3 anos. Eu entrei em julho de 2019, 3 anos. Mas enfim, tudo que eu estou condensando aqui em menos de 1 hora é resultado disso, né? De mais de 1 ano de trabalho aqui, porque eu estou na primeira fase. E aí vocês estão vendo lá, aqui eu não consigo aumentar, gente. Se eu consigo, eu não sei fazer isso. Mas lá no fundo, tá vendo? Aqui são as pessoas visitando a exposição.
lá no fundo, essa pessoa aqui, lá no fundo, o vestido, que é também uma brincadeira com a silhueta da Mary Shelley, que usava, vejam vocês, ela usava preto. Ela devia ser uma figura, gente. Eu queria muito ser conhecido. A gente ia ser muito amiga. Ela só se vestia de preto, né? Ela andava com Percy, ela andava com. Em alguns momentos ela andou com Lord Byron. E ela usava preto. Ela era uma menina meio dark, assim, meio. E era a silhueta neoclássica, né? Quem é da moda, se tiver alguém da moda aqui vai saber que era aquela silhueta ali do período napoleônico, né? As imagens de Josefine, os bailes de Napoleão, as obras de Davi, que é uma ideia de fazer renascer todo o ideal de beleza e de glória do período greco-romano, né? E, enfim, tempos depois ressurge no fascismo. Bom, e aí Valéry, volto ao Valéry para falar, para essa fala aqui que eu acho que tem que, 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 que nos fala algo, né? Que em 2 horas todos os cálculos do poeta trágico, ou seja, tudo isso que eu contei para vocês aqui em forma de fragmento, né, de 1 ano e pouco de pesquisa, mas tudo aquilo que ficou na minha cabeça, toda aquela elucubração, todos os cálculos do poeta trágico, não que eu seja uma poeta trágica, naquele momento eu era uma pesquisadora, artista pesquisadora, né? Todo o trabalho consumido para ordenar sua peça e formar cada verso um por um, ou então todas as combinações de harmonia e de instrumentos construída pelo compositor, ou então todas as meditações do filósofo e os anos durante os quais ele atravessou, reteve seus pensamentos, esperando perceber e aceitar a ordem definitiva. Todos esses anos de escolha, todas essas transições mentais vêm, finalmente, no estado de obra concluída. Comover, surpreender, deslumbrar ou desconcertar o espírito do outro, bruscamente submetido à excitação dessa enorme carga de trabalho intelectual. É isso, assim. Determinadas obras, e vejam, eu não estou dizendo que a minha causou esse efeito nas pessoas, não, tá? Porque eu acho que nunca é o artista que diz isso. É sempre o espectador, tá? Nunca é o artista que fala sobre a própria obra. Mas é isso, assim, o impacto da obra sobre o espectador se dá nessa ideia de bloco, né? Desse bloco que cai em cima da nossa cabeça. Quando a gente ouve uma música pela primeira vez, quando a gente vê, eu lembro a primeira vez que eu vi aquela escultura da bailarina de 14 anos, do Degas, eu chorei copiosamente na frente da obra. Quando a gente vê determinada coisa que nos impacta totalmente, né? A gente não tem ideia, a gente não percebe conscientemente essa enorme carga de trabalho intelectual do criador. E nem devemos, não é nossa obrigação, enquanto espectadores, percebermos isso, mas está ali, né? Quanto maior o arcabouço do artista, quanto mais ricos são, quanto mais coisa tem nesses bastidores de criação desse artista, maior vai ser o impacto que essa obra causará, porque ela vai estar ali muito forte, muito constituída, muito, 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 muito grandiosa de, de algo por trás, né, na sua alma. E numa e numa e no romance o Victor fala, né, que foi numa tarde lúgubre de novembro que ele se deparou pela primeira vez com a sua criação. Ele se toma de horror com a sua criação, né? E eu digo que... Aí, ó, já vai passar de 1 hora, tá, gente? Já não vamos... Já terei problemas de passar isso em uma... para outras plataformas, enfim. É por isso que eu gosto do YouTube.
porque aqui a gente pode ficar. Já vou concluir essa parte da nossa aula, contando exatamente disso. Assim, o Victor fala, né, que foi numa lúgubre noite de novembro, que ele se deparou pela primeira vez com a sua criatura, e foi também não foi numa lúgubre noite de novembro, mas foi também em novembro, porque essa exposição se deu em novembro, em que eu me deparei. Essa foto eu tirei, não foi eu que tirei, mas talvez como se eu tivesse tirado, assim, a primeira vez que eu vi aquele vestido ali atrás, né, que eu vim da porta, que eu me deparei, eu levei um susto. Não que, ai meu Deus, olha o que eu criei, não foi isso, mas de ver algo de pé, de ver algo que até então era um monte de papel rasgado, assim, eu levei um susto. A obra estava ali, né? E ela criou um determinado efeito na plateia, né, nos espectadores, tanto é que não era o meu objeto de pesquisa e se transformou no meu objeto de pesquisa nesse momento, tá? Nessa exposição, tudo muda na minha pesquisa. E agora eu vou parar por aqui, certo? 1 horinha e 1 minuto, eu acho que eu consigo ainda dar uma editada para transformar em 1 minutinho, para outras plataformas. E é isso. Na aula 10, a gente dá prosseguimento a essa aula, tá? Eu acho bacana vocês. Agora a gente ia até o fim, né? Mas está acabando, porque agora a gente sai da primeira fase da pesquisa e vai para a fase seguinte, que é também, para mim, a grande fase. Eu acho que é quando eu consigo encontrar o que eu queria falar sobre o outro, né? Naquele momento, né? É isso, então. Espero vocês, gente. Agradeço mais uma vez a presença. Agradeço quem vai assistir essa aula aqui agora comigo, quem vai depois assistir gravada. Mas agradeço sempre a presença de vocês e a gente se vê na aula 10, para a gente dar prosseguimento e, quem sabe, concluir essa conversa sobre matéria e materialidade nesse primeiro, sabe, nesse chão que eu estou tentando dar, para a gente depois seguir nesse assunto, mas em outras linguagens, fazendo outros voos, tá bom? Um beijo bem grande e até semana que vem. Beijão.